Pai querido e amado, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para Te adorar, para exaltar, glorificar, Senhor, o Teu nome. E estamos aqui, ó Pai, com o coração diante da Tua presença, completamente entregues a Ti. Queremos ouvir, Senhor, uma direção dos céus sobre nós. Então rasga os céus nessa manhã sobre esta casa, sobre essa igreja. Fala conosco, Pai, de uma maneira tão íntima e tão poderosa, Senhor, que nós possamos entender e discernir, Senhor, e ouvir a Sua voz e cumprir, ó Pai, o destino que o Senhor tem para cada um de nós. Nós nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados, de tudo aquilo que fazemos, ó Pai, com a força do nosso braço, e entregamos a Ti, ó Deus, porque sabemos que do céu, que do alto vem o nosso socorro e a direção que precisamos. Então, Pai, usa a minha vida com muito temor e tremor nessa manhã, assim eu Te peço, Pai, mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, Atos 13, vou ler com você a partir do versículo 16, pode abrir, vou ler na NVI, se você tiver Bíblia pode me acompanhar, senão se acompanha na tela com a gente, amém? Atos 13, nós vamos ver aqui um testemunho de Paulo, narrado por Lucas, quando escreve Atos. Eu quero meditar nesse texto com vocês aqui. Diz assim: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Na última semana, nós falamos sobre processos. Quem estava aqui no último domingo? Falamos sobre processos. E nós falamos que todos nós já entramos em processos, já passamos por processos, ou vamos entrar em processos. E os processos na nossa vida, eles não são muros, não são um lugar de parada. Os processos na nossa história não têm a intenção de nos parar. Pelo contrário, processos não são muros, processos são pontes. Processos são pontes. E são pontes para quê? Para nos levar para o próximo nível, nos levar para o lugar onde o Senhor tem para nós como projeto, como destino, como desígnio. E eu quero falar com vocês essa manhã, continuar falando sobre pontes. E eu acredito, amados, que todos nós, nesse salão, nesse auditório aqui, nós temos um destino em Deus. Então cada pessoa aqui nessa sala precisa entender que nunca
vai entrar no destino que Deus tem para você. Você nunca vai viver o sonho que Deus tem para você, se você não encontrar a ponte que te leva até Ele. Se você não encontrar a ponte que te leva até o sonho e o projeto que Deus tem para a sua vida. Então pontes, na verdade, elas são caminhos. As pontes, elas são movimentos. Elas são direções que nos levam até o nosso destino. O destino que Deus planejou para nós. Mas não só o destino que Deus planejou para nós, mas até mesmo o destino que você sonha. Mas o destino que você sonha é muitas vezes uma semente, algo que Deus plantou dentro de você, porque nós também temos sonhos, nós temos planos, nós temos projetos, e muitas vezes esses sonhos e projetos, eles nasceram de Deus, eles nasceram de uma semente que Deus colocou aí no seu coração. Você tem sonhos muitas vezes para o seu futuro, para construir algo, uma história. Você tem sonho para o seu trabalho, você projeta coisas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas o fato é que para nós vivermos esse destino, para nós vivermos esse sonho que Deus tem para nós precisamos encontrar essa ponte, nós precisamos encontrar esse caminho, nós precisamos encontrar e entender esse movimento de Deus na nossa direção. Então, quando nós falamos de pontes, nós precisamos entender que ela muitas vezes, essas pontes, esses movimentos de Deus, eles são de uma certa forma meio estranhas muitas vezes. Às vezes, sabe, o que nos leva ao nosso destino é um movimento inesperado, é uma ponte inesperada. E muitas vezes nós até achamos e acreditamos que essas pontes, elas são erradas, elas estão equivocadas, elas não fazem parte da nossa história. Então nós vamos olhar aqui na palavra de Deus e a gente vai ver Lucas escrevendo aqui o livro de Atos, e ele está contando aqui o resumo que o apóstolo Paulo dá acerca da história de um povo. E ele diz ali, nós lemos esse texto de Atos aqui, do capítulo 13, mas eu quero me ater aqui no versículo 20, ele diz assim, tudo isso levou cerca de 450 anos. Amados, 450 anos entre esse povo estar ali escravo no Egito, numa terra de escravidão. Deus os tira de lá. Paulo narra aqui, ele conta aqui essa história, tanto para os israelitas como para os gentios. Ele está narrando essa história, e ele conduz agora esse povo para um deserto pavoroso. Eles enfrentaram aqui um deserto duro, por 40 anos, e naquele deserto muitos se rebelaram, muitos não compreenderam o destino, muitos não compreenderam o propósito, eles meteram pés pelas mãos, colocaram a carroça na frente dos bois, lembra essa expressão, se anteciparam, acabaram se perdendo no meio do caminho, e muitos deles inclusive morreram no meio do caminho, morreram no deserto. E uma nova geração, somente uma nova geração entrou e entra na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, Paulo está narrando aqui, nós vemos aqui que agora Josué está lá, eles conquistam essa terra prometida, não mais nas mãos de Moisés, mas sob a liderança de Josué. E Josué agora, ele está aqui, e ele vai conquistar a primeira cidade é Jericó. E ele vai dar aqui 7 voltas em volta daquela cidade de uma maneira profética. E eles vão orar, eles vão tocar ali, o shofar, e aquela cidade, você já conhece a história, os muros vão cair, eles conquistam aquela primeira cidade, depois eles conquistam a segunda cidade, chamada Ai, e depois eles conquistam todas as demais cidades ali, e eles, a palavra de Deus diz que o povo aqui de Israel destruiu 7 povos, que Deus deu a terra desses 7 povos para o povo de Israel. Era a terra que Deus havia prometido. Então agora esse povo de Israel está ali no meio daquela terra, e eles estão ali conquistando a terra que Deus havia prometido para Abraão. E ali naquela terra agora, Deus começa a levantar juízes. E nós vemos que quando esses juízes são levantados, esses juízes são muito diferentes dos juízes de hoje em dia.
porque esses juízes aqui, eles eram libertadores. Então esses juízes aqui, eles agiam como libertadores, para libertar Israel da mão de povos que tentavam oprimir o povo de Deus. E nós vemos entre esses juízes, você vai ler na sua Bíblia, Sansão, Jefté, Gideão, Débora. Alguns desavisados acham que Tarzan também era um dos juízes, mas Tarzan não tem nada a ver com essa história. Então Samuel, aqui ele foi o último juiz desse juiz. Samuel foi o último juiz. Ele também foi um profeta e foi um sacerdote. Você lembra da história de Samuel? Quem lembra da história de Samuel aqui? A gente lembra da história de Samuel. A gente já falou quantas vezes sobre a mãe de Samuel. Como era o nome da mãe de Samuel? Ana. Quantas vezes a gente viu que Penina, que era a esposa, né, esqueci o nome do marido de Ana. Quem lembra? Me ajuda aqui. Eucana, eu esqueci mesmo, tá? Não estava brincando. E Penina, que quantas vezes ela amargou aqui a vida de Ana, a gente conhece essa história. E nós olhamos aqui que Samuel agora foi fruto, né? Foi uma promessa de Deus na vida de Ana, por causa da oração de uma mãe. E Samuel agora muito pequeno, Ana entrega Samuel para viver com um sacerdote, viver ali com o sacerdote Eli. Menino muito pequeno foi deixado no templo ali para ser educado pelo sacerdote. Só que nós sabemos que esse sacerdote aqui, ele era também um péssimo pai. E a Bíblia vai dizer ali que ele não educou bem os seus filhos. O nome dele era Eli. Ele morreu, seus filhos morreram. Mas Samuel cresceu aqui nesse lugar, cresceu aqui no templo. E ao contrário de Eli, Samuel se torna um dos maiores homens de Deus na história, um homem temente a Deus, um homem que ouve a Deus. Sabe o que isso mostra para mim? Deu aqui comigo nessa manhã? Isso mostra para mim que não importa a nossa história, não importa debaixo de quem nós estamos, de quem nós fomos criados, não importa quem foram os nossos pais, não importa do ambiente onde nós nascemos e crescemos, mas nós fazemos as nossas escolhas, e nós é que escrevemos a nossa história, nós é que determinamos o nosso destino, nós é que escolhemos o nosso futuro. Nós não somos o povo, não somos o povo que damos a nossa mão para ciganas lerem o nosso destino, não. Nós entregamos o nosso destino e confiamos o nosso destino na mão do nosso Deus. Então nós podemos olhar para essa história e dizer, talvez, sabe que muitos aqui foram abandonados, muitos aqui talvez foram rejeitados, nós somos deixados de lado. Nós podemos dizer que a influência aqui que nós recebemos de figuras de autoridade sobre nós, talvez ela foi até um pouco duvidosa, mas o fato é que nós escolhemos o nosso destino, nós é que escolhemos o caminho que nós vamos escrever para a nossa vida. Então nós podemos ter uma história talvez de pais bêbados, uma história talvez de abusos na infância, ou talvez uma história, uma estação que você viveu debaixo de uma liderança carnal, uma liderança demoníaca muitas vezes, mas nós escolhemos se nós vamos ali ficar naquele quarto escuro, ou vamos nos levantar e cumprir o nosso destino. A escolha é nossa, a escolha é nossa. E Samuel, igreja, está aqui buscando a Deus, e o povo começa a dizer: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Lembra, Samuel é um juiz, e Deus faz o quê? Já que o povo está pedindo um rei, Samuel ficou chateado. Poxa Deus, só que sou juiz, estou liderando aqui, os caras querem rei, não querem, não me querem. Aí Deus fala para Samuel: não, Samuel, vou dar um rei para eles, porque não é você que eles estão rejeitando, eles estão me rejeitando, vou dar um rei para eles então, segundo o coração desse povo, segundo o padrão que esse povo quer. Então Deus levanta Saul, da tribo de Benjamim, e a Bíblia vai dizer que Saul era um cara de altura alto, cara bonito, cara galã aqui de Hollywood, o cara
Só que por dentro ele era um cara medroso, era um cara, de uma certa forma, até covarde. Mas é tão interessante que você vai conhecendo a história de Saul e percebe que aquele medroso se tornou tanta coragem a ponto de rejeitar a vontade de Deus. O medroso que se tornou um homem tão obstinado que parou de ouvir o Deus Israel. E sabe, amados, isso pode acontecer com a gente. Isso pode ser com muitas pessoas. Deus levanta, Deus destaca, Deus escolhe, Deus te abençoa, Deus te dá uma família, Deus te dá uma profissão, Deus te dá sabedoria, Deus nos dá recursos. E nós conhecemos tantas histórias, talvez de pessoas que não eram nada, talvez venha à sua mente agora aqui, história de pessoas que não eram nada, que não tinham coragem, mas Deus os levantou, elas receberam um favor de Deus, e em alguma determinada estação de suas vidas, elas se tornaram obstinadas. Eu mesmo conheço a história de tantas pessoas que começaram tão bem, mas terminaram tão mal. Começaram tão bem, com uma história tão linda, mas terminaram de uma maneira tão trágica. E nós vemos nesses dias movimentos de homens, tantos homens de Deus caindo na fé, caindo por esconderem pecados. Eu não falo isso como alguém que quer levantar crítica para esses homens, mas como nosso papel como igreja é de orar por essas vidas e por essas famílias e por esses homens. E o que acontece quando Saul aqui se rebela contra Deus? E isso causa em Samuel uma dor, a ponto de Samuel aqui que estava ali se lamentando, pensando até em desistir. E aí Samuel chega assim: Senhor, mas por que o Senhor rejeitou Saul? Eu fui usado para ungir Saul, eu fui usado, Senhor, para destacá-lo, ele diante das nações. Então Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel, por que você chora por alguém que eu rejeitei? Por que você está gastando seu tempo, Samuel? Por que você está gastando seu tempo e energia por alguém que já não está mais comigo, alguém que já não me ouve mais? E sabe, muitas vezes, e algumas vezes isso também serve de lição para nós. Tem alguém comigo aqui? Algumas vezes nós precisamos deixar de lado, nós vamos, deixar para trás pessoas ou coisas que se tornaram obstinadas contra Deus. O fato é que enquanto Samuel chorava por Saul, vem comigo. O fato é que enquanto Samuel chorava por Saul, Deus estava encontrando uma solução segundo o seu coração. Ao mesmo tempo que Samuel estava ali chorando por Saul, Deus estava preparando uma ponte. Ao mesmo tempo que Samuel estava ali chorando, por Deus ter rejeitado aquele homem, Deus estava preparando um caminho, Deus estava preparando um movimento. Enquanto Samuel se lamentava, Deus estava construindo um destino para a nação de Israel. Alguém que traria alegria e uma profunda alegria ao coração de Samuel mesmo. Deus estava construindo um caminho, Deus estava construindo uma ponte, de uma forma mais inesperada possível. Deus estava preparando um menino lá no pasto. Deus estava preparando um menino lá no pasto, um menininho, um garotinho, baixinho, pequenininho, ninguém dava nada para ele, com os pés cheios de estrume de ovelha. Deus estava preparando uma solução, enquanto lágrimas de dor, lágrimas de decepção, lágrimas de frustração estavam naquele homem, um homem de Deus, Samuel. E isso, igreja, fala muito comigo. Isso mexe profundamente comigo. Isso tem que falar conosco, porque essa história é poderosa demais, porque o nosso destino, muitas vezes, ele está nos momentos em que a gente está lamentando por algo. Exatamente no momento em que nós estamos lamentando por algo, Deus pode estar construindo uma solução na sua vida. Exatamente no momento que nós estamos ali chorando por algo, lamentando por algo que perdemos, ou porque não aconteceu da forma que nós gostaríamos que deveria ter acontecido, Deus está na verdade construindo a solução, e nós não estamos tendo nem ideia
de que aquilo vai chegar e vai nos levar ao movimento, ao caminho que Deus espera de nós. Sabe, amados, talvez hoje mesmo você esteja aqui se lamentando por coisas que você perdeu, que você não está tendo, sabe, por alguma situação, e você não está tendo nem ideia de que na verdade é Deus trabalhando a seu favor, e vai ser algo que vai surpreender você. Quem imaginou que no meio dessa possibilidade, dessa esterilidade, dessa doença, Deus estaria fazendo na verdade um milagre na vida da Juliane e do Rafa? Sabe, você pode talvez até estar chateado agora, porque agora você não vê, a gente não vê, mas o que eu vejo Deus falando conosco que é preciso a gente se levantar, é preciso a gente se levantar e ver que Deus está no controle de tudo e todas as coisas, e Deus está trilhando um caminho para o nosso destino. Posso ouvir um amém aqui? Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que Deus coloca alguns critérios para escolher Davi, e eu acho isso extraordinário, porque no um texto que lemos ali, lá no versículo 22, põe para mim, filho, lá no versículo 22, ele diz assim, eu encontrei Davi, repete comigo, encontrei Davi, cara, encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará tudo conforme a minha vontade. Sabe, quando eu vejo aqui que Deus está falando, encontrei Davi, eu posso ler isso aqui de uma forma até romântica, sabe, assim, encontrei a pessoa na minha vida, encontrei o amor da minha vida, encontrei minha esposa, encontrei meu marido, né? As mulheres vão dizer, encontrei, Deus está dizendo assim, cara, encontrei Davi. Mas também a gente pode olhar para esse texto e ver que tem um outro significado, porque Deus está falando, eu encontrei Davi, porque talvez Davi estivesse perdido, estivesse num canto, estivesse isolado, ninguém soubesse da história daquele menino, e Deus fala assim, ó, encontrei o menino lá, no meio de tudo isso aqui, eu encontrei alguém, segundo o meu coração. Eu não sei você, mas eu também, quando eu estava perdido, Deus me encontrou. Tem alguém que foi encontrado por Ele? Vamos aplaudir Ele então. E Deus aqui, não é Davi que tinha encontrado Deus, foi Deus que encontrou Davi, da mesma forma que Deus nos encontra na jornada da nossa vida. Sabe o que é mais importante nesse texto? Diz assim que Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, e fará tudo o que eu quero que ele faça. E esse é o testemunho de Deus acerca de um homem, é Deus testemunhando a respeito de alguém. Será que na nossa vida, Deus pode olhar para mim, Deus pode olhar, sabe, eu me pergunto sobre isso, será que Deus pode olhar para mim e dizer assim, ó, encontrei, cara, lá em São Bento do Sul, encontrei um cara, lá em Serra Alta, encontrei alguém, lá no seu bairro, lá na sua rua, fala o nome do seu bairro aí, isso, lá na Xiramo, lá no Rio Vermelho, tem alguém do Rio Vermelho aqui? Tem alguém do Cruzeiro, aqui do bairro Cruzeiro? Quem é de Serra Alta aqui? Quem é do centro? Quem é de... Não, aqui nós vamos longe, né? Mas Deus encontrou a gente, cara. Fala para quem está do seu lado, esse cara, Deus encontrou você, irmão. Fala para ele aí. Vamos aplaudir Jesus de novo? Olha só, família, levou 450 anos, cara. Meu irmão, a gente fica chateado quando você ora de manhã e Deus não responde a tua oração de noite.
E aqui Paulo está falando 450 anos. Quem aqui já viveu 450 anos aqui? Tem alguns que tem a cara, né? Mas 450 anos, Deus tira o povo da escravidão, leva esse povo para um deserto duro, conduz esse povo por juízes. Esse povo pede um rei, Deus entrega Saul para eles, Deus rejeita Saul, Deus escolhe agora um novo rei, Deus escolhe Davi lá no pasto. E daquele menino, aquele menino seria, sabe, aquela ponte, aquele menino seria o movimento, o caminho de Deus para apontar e revelar o seu filho, revelar Jesus, revelar o Messias. Porque a Bíblia fala que Jesus é chamado filho de Davi. 450 anos de história para apontar para Jesus. E você vai ler de uma forma maravilhosa Lucas, Mateus, todo o trajeto de Deus, desde antes de Davi até depois, né, de Davi, da sua geração, uma ponte inesperada. Deus tem aqui um futuro glorioso e maravilhoso, um meio de surpresas. Deus conta aqui para nós uma história de esperança, de redenção. Nós nunca podemos imaginar, amados, algo, sabe, quando algo está acontecendo, aonde Deus vai chegar, aonde isso vai dar. Nós nunca podemos imaginar, nós não conseguimos imaginar o movimento do destino, até que você passe por eles, até que você viva ele, porque aquilo que Deus está fazendo não para em você. Aquilo que Deus estava fazendo não parou em José no Egito. Aquilo que Deus estava fazendo não parou naquele povo que viveu lá há mais de 400 anos. Aquilo que Deus estava fazendo não parou no deserto. Que Deus estava fazendo não parou nos juízes, não parou em Saul, não parou nem mesmo em Davi. Aquilo que Deus estava fazendo apontou para um caminho, Cristo, para a genealogia de Jesus. Sabe, família, Deus vai fazer coisas na nossa história que não tem nada a ver conosco. Algo pode acontecer e vai acontecer talvez muito tempo e muito depois de nós, talvez para a nossa geração. Sabe, Deus nos move de cidade, Deus nos move de igreja, Deus nos move de profissão, Deus nos move de família, Deus nos move em todos os aspectos, porque Ele está pensando sempre em algo muito maior do que nós. Então não pare em você. As decisões que você toma não tem a ver somente com a sua vida, mas tem a ver com a sua descendência, ou sobre todos aqueles que virão depois de você. As suas decisões não param em você. Então quando Deus faz algo, esse algo de Deus é muito maior do que o que Deus tem para mim. Ele tem a ver com você ou com aqueles que virão depois de mim. Sabe, igreja, quando Deus começou essa igreja aqui, Deus não estava pensando só naquele pequeno grupo de 7, 8 pessoas que começaram aqui atrás na rua, num salãozinho de madeira com fresta desse tamanho, um rancho. Deus não estava pensando naquelas pessoas, uma igreja pequenininha de madeira. Não, Deus não estava pensando. Deus estava pensando em você que está aqui hoje, 19 anos depois. E não pare em você, porque Deus está pensando na geração que virá depois de você. Deus está preparando um palco para essa geração, e isso vai acontecer muito depois de nós. E é por isso que nós, sabe, que nós não entendemos, sabe, o quão importante nós somos no destino que Deus tem para a vida de alguém. Você está no caminho e no destino da vida de alguém que virá depois de você. Quem está entendendo aqui diz amém? Essa é uma história de movimentos de Deus para o nosso destino. Essa é uma história de pontes para o nosso destino. Deus está fazendo pontes. É por isso que sempre é importante, amados, você ter aqui, sabe, você perceber que Deus está se movendo na nossa história, sabe? É por isso que nem sempre você vai entender por que você não recebeu aquela promoção que você ansiou tanto por receber. Por que aquela porta se fechou? Pastor, ore por mim porque aquela porta se fechou. É por isso que nem sempre, sabe, você vai entender e compreender talvez a posição que você está hoje, ou melhor, que você nem não está na posição que você gostaria de estar hoje.
porque exatamente é o lugar que você deveria estar. Deus não queria que você estivesse na posição que você gostaria. Sabe por quê? Porque Ele quer te promover para algo. Ele quer te promover para um outro lugar, talvez para uma outra estação, para um outro movimento. Porque Deus está preocupado com o seu legado e não com o seu próprio plano. Amados, eu louvo a Deus porque Ele nos muda sempre por um motivo. Deus sempre está nos mudando e sempre tem um motivo. Sabe, eu percebo que pela palavra Ele arma um palco para nós. Sabe, Ele está mudando de trajetória muitas vezes na nossa vida, na nossa história, sempre por um motivo. Deus está no controle. Repete comigo: Deus está no controle. Sabe aquele empréstimo que você tanto queria? Deus não liberou por um motivo. E sabe aquele empréstimo que você tanto queria? Deus liberou por um motivo. Sabe, Deus não te colocou naquele lugar por um motivo. Ou melhor, Deus te colocou naquele lugar por um motivo. Quem está entendendo aqui? O fato é que Deus está fazendo coisas, amados, pensando na sua, sabe, na sua linhagem, pensando nos seus netos, nos seus bisnetos. Deus está preparando você para um propósito que é maior do que você, maior do que eu e você. E eu tenho percebido, sabe, que Deus tem, sabe, um tempo certo para nos abençoar. Deus tem um certo para tudo, para todas as coisas, e um tempo certo, sabe, para que a porta possa se abrir, um tempo certo para a porta se fechar. E eu vou te dizer, quando Deus tem um tempo certo para a porta se abrir, não tem diabo, não tem revés, não tem nada nessa história que vai impedir Deus de cumprir o destino que Ele tem para mim e para a sua vida, a não ser nós mesmos. Nada pode nos impedir. Deus está em movimento. Sabe, quem já viu aqueles judeus no Muro das Lamentações? Lá, assim, os caras estão orando na frente daquele muro. Aquele muro, talvez aqui alguns não saibam, mas é parte do templo. Não o templo de Salomão, que ele foi completamente destruído antes do povo, né, ser levado para a Babilônia. Mas esse é o templo de Zorobabel, templo menor do que o templo de Salomão. Mas ali, aquela parede, o muro ali das Lamentações, é uma parte, a única coisa que sobrou do templo ali de Jerusalém, o templo de Zorobabel. Então, os judeus, eles ficam na frente daquele muro, daquele pedaço do templo, e eles ficam assim, orando aqui. Quem já viu? Eles ficam assim, orando ali. Aí foram perguntar, por que os judeus fazem isso? Por que eles ficam orando? Eu falo, sabe por que a gente está orando? Porque mesmo diante de um muro, esse muro pode estar estático, isso aqui pode estar aqui sem nada, mas nós sabemos que Deus está em movimento. E nós queremos acompanhar o movimento de Deus. Deus está em movimento. Deus está em constante movimento. Repete comigo: Deus está em movimento. Mesmo diante de paredes sólidas, mesmo diante de um muro que você possa estar vendo hoje na sua vida, um muro de impossibilidades, Deus está em movimento. Deus está em movimento. Vamos aplaudir o nosso Deus? Sabe, queridos, nós não vivemos, muitas vezes, o destino que Deus tem para nós, quando nós agimos com manipulação. Sabe, quando nós olhamos para o nosso destino com manipulação, quando a gente, sabe, e eu em muitas pessoas, eu confesso que muitas vezes na minha vida, na minha história, eu já agi com manipulação. Eu tentei manipular coisas que achava que era melhor para mim. Sabe quando você tenta manipular as coisas? Não, Deus está se atrasando demais, eu vou dar uma ajuda para Deus. Aí vai você lá, quer dar uma ajuda para Deus, enquanto o primeiro boy bonitinho que troca um olhar para você, pronto, já dançou, não era aquele boy que Deus tinha para você. Aí foi, se feriu, se machucou, se frustrou. Você está lá para a primeira menina bonita que apareceu, você vai lá, se entrega lá, você vai descobrir, não era o que Deus tinha, mas quis dar uma ajuda para Deus. Não quero fazer as coisas, vai lá e faz as coisas, e compra, vende, e troca, e faz um monte de coisa, sabe, quer manipular.
E quando a gente tenta manipular, a gente perde o movimento que Deus tem para a nossa vida, sabe? Quando nós deixamos o controle, quando nós pegamos o controle nas mãos, nós deixamos o movimento de Deus, porque nós agora estamos com o controle na mão. E manipulação, a Bíblia traz aqui que manipulação é pecado de feitiçaria. Então uma pessoa, amados, que acha que pode administrar a vida de alguém, a vida de todo mundo, acha que pode, que sabe tudo, que sabe o melhor para ele, o melhor para os outros, na verdade, sabe que acha o melhor negócio para os outros, sabe o melhor trabalho, que sabe dos sentimentos, ou para a gente mesmo. Na verdade a gente não consegue cuidar nem da gente mesmo, a gente não consegue administrar nem nós mesmos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Então quando a gente toma a nossa vida nas nossas mãos, é pecado de feitiçaria. E sabe o que eu acho incrível? Como muitas vezes nós queremos controlar a vida dos outros e não temos a capacidade de controlar a nossa vida. Vamos ser sinceros, nós não temos condições de controlar nem a nossa vida. A gente não domina nem o nosso cachorro. Você manda o cachorro não sair para fora do portão, ele sai. Você sai correndo desesperado atrás dele. Você não consegue controlar, e a gente quer controlar a vida do outro, não consegue nem o teu cachorro. É ou não é? Sim ou não? Quem já correu atrás do cachorro, o cachorro fugiu? Meu Deus, irmão, isso é um desespero. Eu um dia estava saindo para a igreja, estava saindo para o culto, estava arrumadinho, banho tomado, cheirosinho. Fui abrir o portão, e quando abri o portão, meu cachorro estava solto. Só que meu cachorro não é um piquinês, ele é um pastor alemão, tem quase 50 quilos, é um monstro. E quando ele sai correndo tipo um atleta de Olimpíada, sabe? Tipo, ele acha que ele é um puro sangue, assim, ele sai correndo desgovernado, rumo a caminho nenhum. E eu, pronto, no horário marcado para vir para o culto, tem que sair correndo atrás dele, no verão. Aí eu quase morri, né? 1 quilômetro depois, encontrei o cachorro, bati um papo com eles. Cara, por que você faz isso? Você acaba comigo, cara. Na hora do culto, ele me olha com aquela cara, tipo assim, com a língua de fora, tipo assim, meu, que divertido que foi. A gente não domina, a gente não governa, ele quer governar a vida dos outros. Sabe, família, e eu creio hoje aqui, eu creio que nessa estação, que nesse tempo, Deus vai quebrar todo espírito de manipulação, nessa manhã, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Eu creio que é o que Deus está fazendo. Sabe, esse espírito de manipulação, que muitas vezes ele não é explícito, mas às vezes a gente não quer, sabe, dar oportunidade, nós não queremos... Nós queremos uma posição que nós não deveríamos ter. Nós queremos talvez uma posição na hora que nós não deveríamos ter. Nós queremos o status no momento que nós não deveríamos ter. Nós manipulamos a situação. Nós criamos situações para isso. E isso é espírito de manipulação. E na verdade esse espírito de manipulação aqui, sabe, ele controla. E quando ele controla, você impede o movimento de Deus. Foi exatamente o que o povo fez no deserto. Esse povo aqui tentou manipular Deus, e eles morreram no deserto. Foi o que Saul tentou fazer. Ele foi escolhido por Deus, e agora ele tentou manipular a Deus, e desobedeceu a Deus, e se tornou um coração que obstinado. E sabe, amados, por isso que tem tantas pessoas sem paz. Mas eu preciso dizer para você que há paz no movimento de Deus, há paz nas escolhas, no movimento de Deus, há paz na porta que Deus abre, e há paz quando Deus estabelece algo novo, sabe? Sabe o que eu acho interessante na história de Davi? Vem comigo. Davi, ele não anda, sabe, ele ainda aqui seria um pastor naquele pasto, se não fosse o movimento de Deus para o destino dele, o destino do seu povo. Ele ainda seria um pastor naquele pasto, escondido. Mas Deus encontrou Davi.
Eu quero dizer que ele ainda seria aquela pessoa, sabe, lá atrás, no pasto, cuidando de ovelhas. E eu ouso dizer que talvez você ainda seria aquela pessoa lá do seu passado, se não fosse o movimento de Deus na sua vida. Eu ainda seria aquele menino, eu ainda seria aquele homem lá atrás. Eu não sei de verdade o que seria do meu futuro, se não fosse o movimento de Deus em algum momento da minha história. Então, o que fica entre você e o seu destino, o sonho que Deus tem para você, é um movimento de Deus, é uma ponte que nos leva para esse destino, e nós não sabemos muitas vezes. O que levou Davi para aquele lugar, cara, não foi a ambição, não foi a manipulação. O que levou Davi até aquele lugar que Deus tinha para ele, não era porque Davi olhava para as ovelhas dele e falava assim: eu não quero mais esse negócio aqui, não aguento mais ficar cheirando ovelha. O que fez Davi se tornasse um rei, não era, sabe, que ele estava ali: eu não quero mais esse lugar, eu vou estudar, vou fazer um MBA, porque eu quero ser rei de Israel, vou estudar pra caramba, porque eu preciso, esse é o caminho. Não, amados, nós precisamos reconhecer que o lugar que nós estamos, tem alguém aqui? O lugar que nós estamos precisa ser apreciado. Pastor, mas eu estou no meio de uma confusão, irmão. Sorria e acene, não é assim que diz os pinguins, Madagascar? Sorria e acene. Esse lugar onde você está precisa ser celebrado, porque é Deus que move a gente nesse lugar, é Deus que move a gente nesse lugar. A gente não precisa manipular coisa nenhuma, sabe, sem a gente precisar criar situação para isso e para aquilo. Deus tirou Davi, sabe, ou melhor, o que tirou Davi daquele lugar, daquele pasto, não foi a autopromoção. O que tirou Davi daquele pasto, daquele lugar, não foi o autorreconhecimento. O que tirou Davi dali foi o movimento de Deus, o movimento para o destino dele, o movimento sobrenatural de Deus na vida dele. Sabe, amados, se não fosse o movimento de Deus, eu não estaria aqui. Eu jamais planejei na minha vida ser um pastor, jamais. Eu estudei para ser empresário, para ser executivo, nunca estudei, nunca pensei na minha vida em ser um pastor. Mas muitas vezes Deus cria pontes inesperadas para a gente, e algumas pontes às vezes elas doem, mas sabe por quê? Porque o que Deus quer é nos trazer de novo para o destino que Ele está construindo para nós. Eu não esperava estar aqui, mas hoje eu vejo que o lugar que eu estou é o melhor lugar para estar nessa terra, porque é o lugar do destino que Deus preparou para mim e para minha vida. É isso. O melhor lugar dessa terra é estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Sabe, talvez alguns de vocês aqui nunca pensaram há 15 anos atrás que você estaria aqui nessa cidade. Quem aqui pensou há 20 anos atrás que você estava aqui nesse salão aqui assim, né? Que você vinha aqui cultuar a Deus, irmão, chorar aqui, se arrepender? Quem que imaginou? Irmão, eu frequentava o Twitter aqui. Quem frequentava o Twitter aqui? Eu quero o Twitter. Levanta a mão, entrega a sua idade. Isso. Talvez a gente se encontrou aqui no Twitter, cara, fazendo passinho, Fazia passinho. Quem fazia passinho no Twitter? Eu não fazia passinho, vocês faziam passinho. Mas se a gente fazia passinho no Twitter, quem quer imaginar que um dia a gente ia estar aqui, cara? Que Deus ia restaurar essa casa, que Deus ia dar essa casa para a gente, que ia ser um lugar antes que era de bebida, de alegrias passageiras e inúteis e fúteis, e agora a gente está aqui, nesse ambiente onde a glória de Deus se estabelece, é um lugar de restauração, um lugar de remissão, um lugar de salvação. Quem ia imaginar isso? Quem ia imaginar que Deus ia te trazer para esse lugar, para esse ambiente, para a família que você tem? Quem
Nunca na vida você ia imaginar, talvez alguns anos atrás, que você está com a pessoa que você está, casado, ou na empresa que você está, ou na profissão que você está. Então talvez tudo que nós vamos tirar nessa manhã, sabe, de um pensamento do nosso destino é parar de controlar o que Deus precisa controlar. Bom, vamos falar para os nossos amigos aqui. Diga para quem está do seu lado: para de controlar, cara. Deixa Deus controlar. Fala para Ele. Descanse esse coração. Fala, descanse esse coração ansioso, meu Deus. Oh, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Deixa Deus controlar as coisas. Algumas coisas que talvez você nunca imaginou, nunca esperou na sua vida, que aconteceria na sua vida, Deus tem reservado para você e vai surpreender você ali na frente. Deus vai surpreender você, e eu preciso dizer para você que vai ser incrível, cara. Vai ser incrível. Deus vai te levar para lugares, Deus vai criar ambientes, Deus vai te posicionar, Deus vai te dar a esperança. Você não tem ideia do que Deus vai fazer e para onde Deus está olhando para a sua vida e o destino que Deus tem para a sua história, porque o nosso Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus tem planos de paz para nós, Deus tem planos de nos fazer prosperar, Deus tem para nós um futuro maravilhoso e glorioso. A palavra de Deus diz que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que na nossa mente não penetrou aquilo que, sabe, no nosso coração, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, amados, não é o que nós pensamos, é o que Deus pensa a nosso respeito. É por isso que quando a gente confia, sabe, a nossa vida na vontade de Deus, as coisas vão acontecer e pronto. Você precisa confiar mais em Deus e desfrutar o caminho. Viva, desfrute esse caminho. Vai acontecer o movimento de Deus. Então a gente precisa, sabe, pensar. Como que eu chego no meu destino? Porque se você deixou, ou se deixou manipular, se você se deixou controlar, se você confiou no Senhor, se você deixou Deus controlar a sua vida, você vai perceber que a porta que precisa abrir, ela vai abrir. E se você confiou no Senhor, a porta que precisa fechar, Ele vai fechar. Sabe, Ele vai construir o que precisa ser construído. Ele vai estabelecer o que precisa ser estabelecido. Ele vai colocar você no lugar que precisa colocar. Ele vai dar para você oportunidade que talvez nunca apareceria antes. Porque enquanto nós agimos na manipulação, Deus não pode fazer nada. Agora, quando nós dependemos dEle, Ele diz assim: agora você depende de mim, agora eu posso fazer. Sabe, o que Deus fez com Davi, não foi porque ele foi criado num castelo. Vem comigo, o que Deus faz com Davi, não foi porque Davi aqui entendia do protocolo que precisava para ser um rei. O que Deus fez com Davi não foi porque ele tinha uma linhagem real. O que Deus fez com Davi não é porque todo mundo achava que Davi seria o próximo rei, não. O que Deus fez com Davi não foi porque Davi era alto e bonito, até porque ele não era. O que Deus fez com Davi não é porque ele era parecido com um padrão que era necessário para ele estar naquele lugar. O que Deus fez com Davi não era porque ele estava no lugar certo, na hora certa, como alguns dizem aí. O que Deus fez com Davi não era porque ele aproveitou a oportunidade quando ela apareceu, porque a oportunidade, né, ela passa, se você não estiver pronto, você perde.
O que Deus fez com Davi não é porque ele estava jogando tênis com homens de influência da alta sociedade para criar ali oportunidades, para que ele pudesse ter influência com políticos da cidade e para que ele pudesse ali, sabe, se estabelecer no ambiente. Não. Tudo isso é manipulação. O que Deus fez com Davi é porque Davi estava dependendo de Deus. O que Deus faz com Davi é porque ele ficou sozinho e deixou Deus empurrar ele para o movimento, para o propósito, para o destino que Deus tinha para a vida dele. Descansa. Sabe, amados, existe um lugar onde nós podemos nos reservar, onde nós podemos nos retirar e fechar a porta, talvez, do nosso quarto e ouvir a voz de Deus. Existe um lugar onde nós podemos limpar a nossa alma de toda manipulação, sabe, sondar o nosso coração aqui e dizer: Senhor, eu estou enfrentando aqui essa situação, eu estou passando por esse movimento, eu estou passando por isso, por aquilo, eu quero deixar para trás toda e qualquer manipulação minha, e eu quero, Senhor, entregar minha vida nas Tuas mãos. Senhor, eu quero entrar no destino que o Senhor tem para mim, e eu quero, meu Deus, cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida, e eu quero que o Senhor possa testemunhar a meu respeito. Está lá um homem segundo o meu coração, uma mulher segundo o meu coração. O que o Senhor quer que eu faça? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero te obedecer. E posso falar uma verdade, sim ou não? Esse processo não é simples. Esse processo não é simples. Você precisa saber disso. Eu mesmo enfrentei movimentos de manipulação que eu achei que seria o melhor para mim, e eu vou falar para vocês, eu só me frustrei, cara. Eu só me frustrei. Quem já se frustrou alguma vez na vida, que você fez coisas que você sabe que você não devia ter feito? Pô, você frustrou, cara. Se frustrou. Então nós queremos aqui reservar um lugar para a presença de Deus, como Davi fez. E eu acho lindo na história, porque Davi deixou Deus limpar o coração dele. Não foi uma vez, muitas vezes na jornada da sua vida, muitas vezes. O Salmo 51 está registrado para nós, você pode ler na sua casa. Sabe, Davi, ele comete um grande erro. Davi, ele comete um adultério. Fez uma história muito feia. Foi um ponto muito feio na história de Davi. Sabe o que ele faz? Ele volta para o pasto. Ele volta para o lugar da presença de Deus. Ele volta para a sua autoavaliação. Ele diz de novo: Senhor, eu tomei o controle da minha vida. Tira tudo que é meu. Tira trono, tira casa, tira o lugar que eu estou. Tira tudo que é meu, mas não tire de mim a tua presença. Eu assumi o controle da minha vida, eu manipulei de novo. Senhor, tira tudo, mas não tira a tua presença. Sabe, toda a história que você conhece na Bíblia, toda a história de Davi com Urias, tudo aquilo que ele tentou fazer era puro espírito de manipulação. E ele reconhece isso. Ele diz: Senhor, eu manipulei. Por que eu estou manipulando para permanecer no lugar que o Senhor mesmo me colocou naquele lugar? Olha o que Davi estava fazendo. Foi Deus que colocou ele naquele lugar. Ele agora está tentando manipular para permanecer no lugar que Deus colocou ele naquele lugar. Deixa eu falar uma verdade para você, amados. Deus chamou para lugares que você não precisa forçar a barra para estar naqueles lugares. Eu aprendi uma coisa, sabe? Que todas as coisas que eu criei sozinho, eu vou ter que manter sozinho. Tudo aquilo que eu criei, que eu tentei carregar sozinho, eu mesmo vou ter que sustentar. E vou falar para você, cara, é duro sustentar o que nós não temos força para carregar. Mano, é duro. É duro sustentar o que nós não temos força para carregar. E sabe por que Deus
disse para Davi que escolheria ele para ser o filho de Jessé, porque tudo que está na história de Davi não começa nele. Essa história que eu estou contando para vocês não é sobre Davi, é sobre Jesus. Se você volta para trás da história de Davi, ou você olha para frente, você vai perceber que Davi é só um ponto na história. Talvez eu e você somos só um ponto na história, é só um ponto. Se você olhar para trás, onde começou a história de Davi, você vai perceber que é surpreendente. A história, antes da história de Davi, é uma história incrível, maravilhosa. Mas se você olha para o futuro, para onde Davi chega, aonde a história de Davi chega, é ainda mais maravilhosa do mundo, porque ela chega em Jesus. Ele é um ponto. Sabe, eu quero encerrar. Eu quero tirar um tempo com vocês agora. As horas se passaram, nós vamos cear ainda, mas vocês me dão mais alguns minutos aqui, amém? Quero já chamar o louvor aqui em cima. Eu quero orar com vocês, porque talvez esse ponto aqui, que nós chegamos, que o Espírito Santo quer que nós chegamos essa manhã, Deus dizendo: Senhor, por favor, se há uma ponte que leva para o destino que o Senhor tem para a minha vida, se há algum tipo de manipulação, se a manipulação acaba hoje, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos, mas se há algum tipo de manipulação, mas eu quero hoje entregar o controle da minha vida nas tuas mãos. Então existe um lugar de avaliação, um lugar de entrega, que só começa com reconhecimento. E nessa manhã, sabe, a gente possa reconhecer que Deus tem um destino lindo para a sua vida, para a nossa história, para essa igreja. E talvez essa história que Deus tem para a minha vida não acabe comigo ou com a dor. Talvez a história que Deus tem para mim tenha a ver com a Ana ou com a Duda, ou talvez nem com a Ana e com a Duda, talvez tenha a ver com os filhos delas, com a próxima geração, ou talvez nem tenha a ver com a nossa família, não sei. Mas não começa com você, já começou antes de você. Começou antes de você. Eu posso falar para você, não vai parar em você. Não vai parar em você, em nome de Jesus. A gente pode ter um longo tempo de conquista, sabe? Como Saul teve 40 anos de reinado, mas ainda assim ele perdeu o reinado. 40 anos. Mas nós também podemos ter muitos erros na nossa caminhada, como Davi teve. Mas lá aqui em Atos, Paulo diz assim, que Davi cumpriu o seu propósito nessa terra, cumpriu o seu propósito na sua geração. Tudo tem a ver com o movimento de Deus. Tudo tem a ver com o movimento de Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com o movimento de Deus. Sabe, a história de Davi não começa em Davi. A história de Davi não começa no livro de 1 Samuel. A história de Davi começa lá em Ruth. Lá em Ruth começa a história de Davi. E Ruth era uma moabita, um povo pagão. Lá começa uma história linda, na geração que apontaria, que traria o Messias. Sabe, você pode estar vivendo uma história mais difícil, de dor, de luta, mas eu preciso dizer para você, cara, Deus tem um destino glorioso para você. Tudo que a gente precisa é confiar nos movimentos que Deus está fazendo. Deus tem uma ponte que vai levar você para o destino que você precisa viver nessa terra. Entrega ao Senhor. Nessa manhã eu quero convidar você a entregar isso para o Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Eu sei que as horas passaram. Eu vou pedir mais alguns minutos para você, mas eu quero orar com você aqui. Antes de nós fazermos a ceia, quero orar com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos.
sua cabeça, feche seus olhos. Não se distraia. Não se distraia. Todos que estão aqui, feche seus olhos. Porque essa palavra tem a ver com você também. Quantas vezes você tentou manipular situações? Deus está vindo ao seu encontro hoje para te trazer de volta, para dizer, cara, confia. Deus escolheu o menino lá no pasto, lá naquele aprisco de ovelhas, para se tornar um dos maiores reis de Israel. Deus pode escolher você. Talvez você seja aquele menino que está escondido lá, mas Deus vai achar você, vai encontrar você. Tudo que você precisa é entregar a Ele. Eu quero pedir para você fazer assim com a sua mão. Olhe para mim por um instante. Faça assim com as suas duas mãos, sinal de entrega. Nós vamos fazer algo profético aqui. Entrega a Ele. Toda a igreja, vai. Toda a igreja. Faz isso, sinal de entrega. Entrega. Isso. Entrega, Mateus. Entrega, Laura. Entrega. Os diáconos que estão lá atrás, que vão servir, entrega. O pessoal que está na mesa de som, faz assim. Entrega agora. Todos vocês, entreguem. Pai querido, olha as mãos dos teus filhos, do teu povo. Olha o nosso sinal de rendição nessa manhã. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida. E nós Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que tentamos manipular a vida, manipular as pessoas, manipular as situações, porque nós achamos que ter o controle da nossa vida era o melhor para nós. Quantas vezes nós tentamos controlar pessoas à nossa volta, para que a nossa vontade, o nosso ego, nosso desejo fosse realizado, satisfeito. Mas nessa manhã, Senhor, nós nos quebrantamos diante da Tua presença, como Davi tantas vezes se quebrantou. Davi foi o homem segundo o Teu coração, não por ser um homem sem falhas, porque nós sabemos que ele errou feio, errou muitas vezes, mas nós aprendemos com Davi, em todas as suas canções, nos seus salmos, as suas orações, era a sua rendição, e é isso que nós queremos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, e é por isso que Jesus, Ele é chamado como filho de Davi, porque Jesus também se rendeu, Senhor, diante daquela cruz, diante daqueles que os acusavam, diante daqueles que apontavam para Ele, que bateram nele, cuspiram nele. Ele se entregou por nós. Nós, nessa manhã, entregamos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, a nossa família, a nossa casa, os dons que o Senhor mesmo nos deu, nossa profissão. Nós entregamos tudo aos pés da cruz. Contempla a oração dos Teus filhos nessa manhã, meu Deus. Tudo é Teu. Tudo é Teu. Tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Tudo que temos é Teu. Nossa vida é Tua. Nossa vida é Tua, Senhor. Toma, Senhor, as rédeas da nossa vida. Toma o nosso coração nessa manhã. Toma, Senhor, a direção dessa igreja, dessa casa. Vem nos presidir, vem nos governar, vem nos liderar, Espírito Santo. Vem liderar as nossas células, as nossas administração, as nossas finanças, os nossos ministérios. Tudo é Teu. Cada família que está aqui nessa casa, tudo é Teu. Cada visitante, cada pessoa que entra aqui, tudo é Teu. Tudo é Teu. E não só nessa casa, mas a nossa vida, a nossa profissão, tudo é Teu. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida diante da Tua presença, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
pé, vamos aplaudir Jesus? Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 11.